Hoje nós vamos falar sobre uma obra assombrosamente espetacular, do assombrosamente espetacular Dostoiévski. Claro que eu sou suspeito ao falar de Dostoiévski, né? Um dos autores com quem eu mais me identifico, um dos autores que eu mais estudo. É um livro que, veja, eu até coloquei aí no título, que todo psicólogo deveria ler. Claro que tem muitos que já leram, né, e os que já leram com certeza tomam por base ali as questões seminais da psicanálise que são colocadas nesse livro. Bom, não à toa que o próprio Freud, não é, o grande Sigmund Freud, dizia que a psicanálise ela não existiria não fosse a existência de Dostoiévski, né? Veja que o próprio norte da psicanálise, que é o Freud, faz esse reconhecimento e sempre disse isso, né, com muita categoria e muita propriedade, que não fosse o Dostoiévski, todo o seu trabalho não existiria. Então, é claro, a obra do Dostoiévski é recheada dessas questões que se imiscuem muito na psique, nos sentimentos, na alma humana, no comportamento, etc e tal. Bom, de qual livro eu estou falando aqui? Não falei qual livro é ainda que nós vamos falar, né? Gente, nós vamos falar de um livro, de um pequeno romance do Dostoiévski, que é também chamado de uma pequena obra-prima, que é O Eterno Marido. Olha só, gente, estou com essa edição aqui da Martin Claret, ou Martin Claret, mas nós estamos falando português aqui, não é? Tanto é que eu não falo Dostoiévski, eu falo Dostoiévski, não é? Não tem problema se você quer falar no russo, na pronúncia russa, mas eu vou manter aqui o nosso português. Dostoiévski está ótimo, né? Tem gente que fala até Dostô, um pouco demais, né? Eu acho. Mas esta edição da Martin Claret, início e fim, porque ela contém duas obras do Dostoiévski, tá? Ela contém Noites Brancas, que é no início da carreira do Dostoiévski, que é o seu terceiro romance publicado, e contém O Eterno Marido, Gato da Miranda. Contém O Eterno Marido, que já é mais pro fim da carreira do Dostoiévski, né? Ele publica O Eterno Marido em 1870, logo depois ele publica Os Demônios e tal. Por isso, início e fim, tá bom? Gente, eu acho melhor para nós organizarmos o vídeo, eu fazer um pequeno resumo da trama, né, um pequeno resumo aqui do enredo, da narrativa da obra, e depois fazer alguns breves comentários, tá? Trazendo para esse aspecto psicanalítico que eu disse e outros aspectos também, tá? Gente, vamos lá. Peço que você se inscreva no canal, já ia me esquecendo, acabo às vezes me esquecendo. Peço que você se inscreva no canal, que você curta o vídeo, que você compartilhe, comente se você já leu esse livro, o que você achou, quais foram as suas impressões, tal. Tá bom? Vamos a um resumo desta obra. Gente, nós temos aqui o protagonista, que é o Veltchaninov. Tá? O Veltchaninov é um homem ali já dos seus quase 40 anos de idade, né? Um homem que está em São Petersburgo, grande cidade da Rússia, não é? Ele está ali principalmente preso a um processo judicial, no qual ele é parte ali, então ele até pensou em sair para espairecer, mas ele não conseguia deixar a cidade porque ele tinha que resolver esse processo ali. Inclusive ele ficava perturbando um advogado o tempo todo para que resolvesse, o negócio não se resolvia e ele foi ficando ali. Esse homem no passado, ele cometia algumas coisas, ele tinha algumas atitudes muito desprezíveis, né? Ele era um dissoluto, ele gostava de menosprezar as pessoas, gostava de fazer coisas ruins com as pessoas, às vezes por interesse, às vezes só para se divertir ali com o ridículo alheio. Então, ele fazia muito isso. Só que agora, já nesta idade, né, ele começou a ser acometido por uma certa crise de consciência, um certo remorso, uma certa angústia, sempre que ele se lembrava de todos os seus atos pretéritos, atos que não eram nem um pouco nobres, atos realmente de uma pessoa que não prezava pela moral, que não prezava pela empatia. Então ele começou a sofrer muito com isso, né? Começou a ficar muito perturbado por sua vida pregressa e tal. Bom, e isso se acentua, essa coisa, esta angústia, este remorso, este problema se acentua
quando ele começa a ver diariamente um certo sujeito, que é um senhor, que Dostoiévski descreve como um senhor que usa um chapéu, né, um chapéu com um crepe. O crepe é uma fita de luto, quer dizer que aquele senhor, ele tinha perdido ali certamente um ente querido, estava de luto. E o Veltchaninov começa a encontrar com esse homem, com esse sujeito na rua, encontra um lugar, encontra no outro, ele começa a sentir que esse sujeito parece estar perseguindo ele mesmo, né? E a figura desse sujeito começa a acentuar aquelas suas angústias, aquelas suas perturbações, aqueles seus remorsos, né? E as descrições do Dostoiévski são maravilhosas, não é? Porque ele tem o Dostoiévski, ele tem uma capacidade que pouquíssimos têm, que é a capacidade de descrever aquilo que é imaterial, mas de uma forma tão pungente que parece que é material. E mais, parece que você está sentindo aquilo mesmo, né? Que a personagem sente. Então ele vai descrever no Veltchaninov realmente esse homem perturbado com tudo, e essa perturbação acentuada pela presença desse senhor, desse velho com chapéu com crepe, e ele fica olhando aquilo, bom, enfim. Certa noite ele se deita para dormir lá, o Veltchaninov, né? Se deita para dormir e tem um sonho esquisitíssimo, um sonho estranhíssimo, com pessoas o acusando, o julgando. Tudo isso, penso eu, por inferência, fruto daquela angústia que ele estava vivendo, né? Bom, ele acorda em um sobressalto, isso já são 3 horas da manhã. Ele acorda ali meio, sabe aquela sensação de sonho ruim? Quando acaba o sonho, você acorda, se desperta naquele, né? Ele acorda e fica andando por ali pelo quarto e tal. Ele chega na janela, vai dar uma olhada lá fora. 3 horas da manhã, quem é que está postado na porta da casa dele? O velho, esse velho de chapéu. Ora, o Veltchaninov fica perturbadíssimo no momento, aquela coisa. O velho estava do outro lado da rua. O velho resolve atravessar a rua e vir em direção ao prédio do Veltchaninov. Você imagine? Então e agora? Esse homem vai vir aqui, de efeito, o homem vai lá. O homem sobe as escadas, começa a forçar a porta dele, ele abre a porta e então ele reconhece quem é esse sujeito. Esse sujeito é uma outra personagem importantíssima, eu ousaria dizer que é uma outra protagonista do livro, que é o Pavel Pavlovich. Um sujeito engraçadíssimo, embora perturbadíssimo, embora essa personagem que eu vou explicar agora aqui, que é o Pavel, que é esse senhor do chapéu, é uma personagem muito complexa, porque ela envolve traços de bufão, de um palhaço, de um sujeito ridículo, engraçado. Você tem cenas no livro que você dá risada mesmo, é engraçadíssimo mesmo, estou me lembrando de algumas. E ao mesmo tempo você sente muito mal pela situação dele também, porque é um homem que sofre, mas que sofre em demasia mesmo. Vamos lá, esse Pavel Pavlovich é um conhecido do Veltchaninov, tanto é que o Veltchaninov reconhece ele na hora, né? É um conhecido que não o via há muito tempo, há quase uma década, há 9 anos. Agora vejam vocês a situação. O Veltchaninov, há 9 anos, portanto, conheceu o Pavel com a sua esposa em um distrito, o distrito de T, que é colocado aqui na obra. Eu não esqueci o nome completo do distrito, mas enfim. Conheceu lá, ficou amigo da família, e aqui vem um ponto importantíssimo da trama, é que o Veltchaninov, vocês se lembram que eu já disse que no passado ele era um homem muito dissoluto e imoral, ele teve um relacionamento com a esposa do Pavel Pavlovich. Trocando em miúdos, o Pavel Pavlovich foi um corno, né, cujo amante da mulher era o Veltchaninov. E agora, 9 anos depois, este homem está ali na frente dele. Gente, o livro é tão maravilhoso porque ele vai se recheando de uma atmosfera de suspense tamanha que você começa a ficar aflito. Mas, e por que isso? Olha, a gente não sabe, não tem um discurso direto entre os dois onde é dito que o Pavel sabe da traição. Então isso começa a consumir o Veltchaninov. Mas será que ele sabe o que aconteceu? E está vindo aqui por uma vingança, para me subjugar, alguma coisa do tipo? Ou será que ele não sabe, está vindo aqui
apenas para consolo. E consolo de quê? Aqui vem uma outra bomba para vocês. A mulher, portanto, a adúltera, que cometeu adultério com Veltchaninov há 9 anos, a mulher acabou de morrer. Morreu, né? E é por isso que ele está lá com aquele crepe, aquela fita de luto. Então veja, tudo isso vai incorporando a história com realmente uma materialidade angustiante, né? E o livro começa o seu deslinde parte agora da relação deste Pavel Pavlovich, este homem traído, com o homem com quem a sua mulher o traiu, que é o Veltchaninov. E aqui começa esses elementos psicanalíticos de tal forma, porque o comportamento de um e de outro em seus diálogos é um comportamento estranhíssimo que o receptor da mensagem, nós leitores, vamos ficando atônitos. Você não sabe o que está acontecendo ali. Você não sabe, quer dizer, as indiretas que um dá, o outro dá. Ora você pensa que realmente o Pavel está ciente, sabe do que aconteceu. Ora você acha que não, que ele realmente é um bobão mesmo, que nunca desconfiou de nada. Né? Cabe dizer que quando esse caso extraconjugal da esposa do Pavel com o Veltchaninov durou 1 ano. Porque depois ela, essa esposa adúltera, meio que chutou o Veltchaninov porque ela se interessou por outro, que é um tal de Bagautov, com o qual ela ficou durante 5 anos traindo o marido também. Só que sobre esse Bagautov, o marido sabe. Ele sabe, ele meio que não diz diretamente, minto, diz sim, há um diálogo que ele fala que descobriu, tal. E esse marido, o comportamento dele com relação a esse outro amante também é muito estranho. Ele diz que gosta muito do sujeito, que tá lá, que não sei o quê, e você começa a não entender qual que é realmente a do Pavel Pavlovich, o que ele tá querendo, né? Esse Bagautov, esse outro amante, ele também tá para morrer, inclusive ele morre de uma doença típica que morre a mulher. Mas ele tá muito mal, eu acho alguma coisa também, ou seja, uma tuberculose, não sei. Ele também morre, e aí o Pavel vai no enterro dele para prestar uma homenagem. É tudo muito estranho, né? E os diálogos entre esses dois, o Veltchaninov e o Pavel, você vai ficando assim, realmente muito confuso, mas uma confusão boa, uma confusão que vai te fazendo pensar, né? Vai te fazendo pensar na relação de poder que um exerce sobre o outro. Ora, o Pavel Pavlovich está ali se submetendo ao Veltchaninov, que é uma coisa estranhíssima, quer dizer, alguém que fez o que fez com ele, se é que ele sabe que fez, e por inferência eu acredito que fez, mesmo assim ele está ali se humilhando. Só que ao mesmo tempo o próprio Veltchaninov começa a se sentir totalmente desesperado com a figura do Pavel, até mesmo por esse tipo de comportamento dele. Ele começa a ficar com medo, começa a ficar apreensivo, e o livro vai caminhando nesse sentido, né? Eu não quero falar muita coisa aqui porque eu não quero dar spoilers comprometedores. Agora, e no meio disso tudo, gente, tem uma outra coisa aqui que eu não falei e que é importantíssimo. O Pavel, ele veio para São Petersburgo com uma menina, com uma criança que ele diz ser sua filha, que é a Lisa. Só que o Veltchaninov, ele olha, faz ali o cálculo do tempo, ele tem certeza que a filha é dele. E isso ainda torna o negócio ainda mais maluco, né? Por um lado é uma coisa até bonita, porque o Veltchaninov, ele vê na menina que ele tem certeza que é sua filha, ele vê ali um objeto de renascimento para ele mesmo. Ele começa a amar muito a menina, né? E como se a menina fosse realmente um bálsamo que o curasse de suas aflições, que o seu amor por aquela menina fosse realmente algo que o ressuscitaria para a existência. E o Pavel Pavlovich é um pai horroroso que maltrata, que destrata essa criança, talvez porque ela seja o símbolo da infidelidade da mulher. Vocês entendem? Olha que trama, olha que coisa maluca isso, né? Mais pro final do livro, e aqui entra esse arcabouço psicanalítico, o próprio Veltchaninov, ele faz uma análise do caso. Como eu disse, o Pavel, havia momentos que ele dedicava ao Veltchaninov uma devoção mesmo.
chamava ele de um homem nobilíssimo, um homem maravilhoso, um homem não sei o quê. Lembrando que o Pavel, eu também não disse, ele depois que a mulher morreu, ele virou um maluco, bêbado, né? Bêbado o dia inteiro, um homem sem escrúpulos algum, parece que chutou o pau da barraca, né? Ele era antes sabe aquela figura típica do corno manso, bonzinho, resignado à esposa. Depois que ela morreu, ele virou uma loucura. Isso aí já tem um elemento psicológico muito forte, né? Será que ele se sentia na posição de marido traído e essa posição lhe trazia algum tipo de repressão tão profunda que ele mesmo sendo violado, ele desenvolvia ali, sei lá, uma espécie de síndrome de Estocolmo com a sua esposa? Porque é colocado também, interessantemente, no livro, que existem esses tipos de maridos, né? Que é uma coisa interessante, que é o chamado eterno marido, por isso o nome da obra, né? Que é aquele marido que o Dostoiévski fala que existe só para ser marido, mais nada. É o homem que sabe da infidelidade da esposa, sabe que ela é infiel, sabe que ela o trai. Mesmo assim, ou ele finge não saber, ou ele sabe e finge não ligar, né? Aquela coisa toda. Porque nesta parte do livro em que ele fala do eterno marido, ele fala também das mulheres que são infiéis, que é um tipo de mulheres que parece que nascem para ser infiéis mesmo, gostam de ser assim, e há também o eterno marido, que são os esposos dessas mulheres. Bom, o vídeo está ficando longo, só para concluirmos aqui essa parte altamente psicanalítica. O próprio Veltchaninov faz uma análise de todo aquele caso, de toda aquela maluquice que estava acontecendo. Porque é um negócio maluco, caótico mesmo, né? Primeiro, sobre essa devoção que o Pavel mostrava para ele, né? O chamando de um homem mais nobre, um homem que merece homenagens e tal. Isso talvez seria por quê? Seria porque o Veltchaninov, ele mantinha tantas qualidades ao ponto de sua esposa do Pavel, se apaixonar por ele. Então ele seria um signo de homem perfeito e tão perfeito que a sua esposa o traiu com ele? Será que isso de alguma forma inconsciente levava o Pavel a admirar o seu algoz? Veja como isso é profundo, como isso é complexo. O que explicaria isso? Quais mecanismos, quais construtos psicológicos poderiam explicar esse tipo de coisa? Há um outro momento interessantíssimo na trama em que o Pavel ele ataca o Veltchaninov. Pega um estilete, uma navalha de barbear e o ataca, querendo degolar ele. E isso tudo depois de demonstrar muita simpatia, porque o Veltchaninov em dado momento fica doente, adoece, tem uma febre, uma coisa do tipo, e o próprio Veltchaninov cuida dele, cuida para que ele não morra, trata, dá remédio, coisa e tal, faz compressa. E logo depois ele tenta matar o Veltchaninov. E há uma análise importantíssima nisso, né? Primeiro, por que ele tentou curar o Veltchaninov? Será que seria para ele também se curar? Será que seria um ato de remissão, uma coisa do tipo, até mesmo em relação à mulher? Será que ele foi um mau marido para a mulher, por isso que a mulher traiu ele com o Veltchaninov e por isso ele tinha que se redimir com a mulher curando o Veltchaninov? Será que isso tem algum fundamento psicológico? Né? Mas depois ele vai e tenta matar, tenta degolar. Ora, vocês estão percebendo como o negócio aqui é denso? Tenso e denso. Né? Veja que o próprio Veltchaninov me faz uma reflexão, fala assim, eu acho que ele sempre quis me matar, só que ele não sabia que queria me matar. Olha, isso já é uma descrição clara do instituto que foi tão bem trabalhado pelo Freud, que é o inconsciente. Eu acho que se eu achar fácil aqui na parte que ele diz isso, eu leio para vocês. Se não, olha aqui, eu até coloquei e fiz uma anotação onde ele diz, ele fala o seguinte, olha, em resumo, Pavel Pavlovich queria matar, mas não sabia que queria matar. Bom, isso aqui, obviamente, foi escrito antes dos desenvolvimentos dos estudos psicanalíticos do Freud, portanto antes da questão do inconsciente, que Nietzsche também havia falado e tal. Só que Nietzsche era outro grande, vamos dizer assim, devoto de Dostoiévski, diga-se de passagem.
Então aqui está a figura do inconsciente colocada na obra do Dostoiévski de forma genial. Aqui, bom, aqui tem só o excerto que eu li para vocês, mas toda a leitura da obra vai fazer você compreender com uma substância muito consistente toda essa questão do inconsciente também, né? Gente, tem mais coisas que eu poderia falar. Você sabe que eu não tenho um roteiro escrito dos meus vídeos, porque senão eu acho que fica muito engessado. Eu poderia falar mais coisas, tenho certeza que vai acabar o vídeo, eu vou falar, nossa, por que eu não falei daquela outra coisa, daquilo outro? Mas enfim, por um lado até bom que eu não vou entregando muitas coisas. Eu recomendo muitíssimo, eu disse aqui, claro que todos os psicólogos deveriam ler, mas todo mundo deveria ler Dostoiévski, né? Seja qual for o livro. Inclusive eu estou pensando em fazer um vídeo até para nós, para sugerirmos aqui obras, para quem não conhece Dostoiévski, obras de início, sabe? Vamos ver. Só que já antecipo, comece por onde quiser, desde que comece por Dostoiévski, né? Eu agradeço a todos vocês, espero que vocês tenham gostado desse resumo, desta resenha com alguns pitacos analíticos, tá? Espero que vocês tenham gostado. É um livro que vai fazer você pensar muito, que vai fazer você refletir muito, um livro que vai trazer certo incômodo do ponto de vista das questões angustiantes que são colocadas, né? E você vai ficar naquela coisa, né? Então, bom, está muito recomendado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir o vídeo, comentar, etc e tal como eu pedi no início. Tá bom? Muito obrigado, até a próxima.